Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicário, sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Eu te garanto aí que hoje você vai ter um vídeo mais completo possível sobre Dividend Yield e Payout. Por que eu gosto tanto desse indicador Payout? Ele representa muito melhor qual empresa de crescimento, qual empresa de dividendos, qual empresa está lá no meio do caminho. Ele representa muito melhor para você tomar as suas decisões e montar a sua carteira com muito mais tranquilidade, tá? O que é o Dividend Yield? É bom a gente falar logo de cara aqui, caso não saiba, ele faz relação sempre com a cotação. Para quem faz o buy and hold, a cotação é indiferente, ela não é tão importante, tá? Mas como eu não conheço o meu público 100%, eu vou pedir para você comentar aqui. Se você faz o buy and hold, se você faz trade, se você fizer trade não tem problema nenhum, né? Se você faz swing trade, se você faz valuation, você tem o seu estilo aí, não tem problema nenhum, não tem certo nem errado, né? No mundo de finanças. É tudo muito subjetivo. O que importa no fim do dia é você estar tranquilo com si mesmo, vivendo sua vida da melhor maneira possível, tá? Na minha é fazendo buy and hold, deixando as empresas trabalharem para mim, enquanto eu estou fazendo aqui vídeo para vocês, enquanto eu faço outra coisa, enquanto eu faço música, enquanto para outras pessoas o trade lá é emocionante, aquilo enche a alma da pessoa, então não estou aqui para questionar. Só quero que vocês deixem aqui no comentário mesmo o que vocês fazem mais, tá? Vocês olham muito o preço, olham muita cotação, vocês olham mais o fundamento da empresa, tá? Mas então vamos lá, voltando ao Dividend Yield, ele vai fazer uma relação com a cotação, uma continha super simples aí de você fazer. Vamos supor que a empresa esteja valendo aí R$10 e ela dividiu R$1 por ação. R$1 sobre R$10, 1 sobre 10, 10%. Qual que é o Dividend Yield dessa empresa? É de 10%. Do outro lado a gente tem o Payout. O Payout ele faz menção ao que de fato existe, a característica daquela empresa. Por quê? Porque a conta que a gente vai fazer é o quanto a empresa distribuiu em comparação ao lucro líquido. Vamos supor que a empresa ela tenha lucrado R$10 milhões e ela distribuiu R$5 milhões. Quanto que é o payout? É de 50%. 5 milhões sobre 10 milhões, 50%. Então você vai pegar a distribuição de dividendos, dividir pelo lucro líquido total, tá? Então ele mostra uma característica real da empresa. Ele vai te falar se a empresa está pegando tudo aquilo que ela lucrou e está investindo nela, ou está distribuindo para os acionistas. Ambos olham o passado, isso é importante mencionar aqui, ambos vão sempre olhar o passado. Isso é um perigo, isso forma uma armadilha para quem analisa somente Dividend Yield. E tem uma coisa também importantíssima a dizer sobre Dividend Yield, que é, ele não é um dinheiro mágico que cai na sua conta, ele não é um dinheiro a mais. Você lucrou R$100 naquele mês, você ganha lá R$100, tem R$100 no caixa lá da padaria, você está escolhendo o que você vai fazer. Você opta por pegar 10% daquilo, ou seja, R$10, e se pagar como acionista. Quanto que tem agora no caixa da empresa? R$90, tem 10 mais 90, continua sendo 100. Por isso que normalmente, quando as empresas distribuem dividendos, vamos supor aquele mesmo exemplo, a empresa vale R$10, eu distribuí R$1 de dividendo para o acionista, no dia seguinte essa empresa estará valendo R$9. Por quê? Porque foi distribuído para os acionistas. Não existe dinheiro mágico, tá? Não existe dinheiro caindo do céu quando a gente fala de Dividend Yield. Isso é um erro muito comum nos novos investidores e até os antigos, tá? Tem vários que tem essa confusão aí com o Dividend Yield. Não tem dinheiro grátis, não tem almoço grátis. Esquece isso, tá? Ah, eu vou investir numa empresa um dia antes de distribuir dividendos, eu sou espertão, né? Não, você não é, porque no dia seguinte ela vai valer menos. Quando você vender por menos, vai ficar 0 a 0, vai ficar elas por elas, tá? Mas os dois olham o passado, né? Voltando ao que eu estava comentando, o Dividend Yield ele pode ser uma armadilha, ele pode ser uma grande armadilha. Às vezes você olha um Dividend Yield, ele tá altíssimo lá, você vai entender o que aconteceu para estar tão alto, e você vai se surpreender, você pode se ferrar muito nessa história, tá? Infelizmente tem muitas casas de research, tem muitos analistas que vão lá falar as top pagadoras de dividendos, aí o cara ele vai lá, leigo, né? Muita gente nova na Bolsa de Valores não tem obrigação nenhuma de entender, de saber sobre o Dividend Yield, vai lá, caramba, a Selic está pagando 2%, né? Eu vi esses dias o vídeo, a Selic está pagando 2%, essa empresa aqui está pagando 20%. Caramba, que negoção! Ela pagou 20% no ano passado, tá? Então, qual que é o problema do Dividend Yield? Ele vai pegar a distribuição de dividendos do ano passado, ou do período passado no geral, e comparar com a cotação de agora. Às vezes no passado a cotação estava R$100, agora ela está 50, isso distorce completamente as contas e você vai sair enganado. Cuidado com essas armadilhas, tá? Nunca
Põe isso na sua cabeça, nunca olhe só um indicador e tome uma decisão. Indicador para indicar um rumo, para indicar o rumo que a empresa está tomando, qual o caminho que ela está tomando, qual a característica dela. Você tem que olhar tudo, absolutamente tudo da empresa. Você demora para comprar um terreno, não demora? Você demoraria para comprar um terreno, para comprar uma casa? Você não estudaria pra caramba para fazer isso como investimento? Por que com ações você quer investir hoje? Eu sei que está lá, home broker, né? Tá lá, facinho para você ir lá investir, mas não faz isso, tá? Pelo amor de Deus, para o seu bem. No fim do dia, é você que vai pagar o preço das suas escolhas. E qualquer armadilha no payout? Não tem armadilha, né? Ele olha o passado também, ele não vai ser a informação mais precisa e perfeita do futuro da empresa, ele vai sempre olhar o passado, mas se a empresa distribuiu 100% do seu lucro no passado e agora ela vai distribuir zero, o que isso muda na sua vida, né? Você não vai perder dinheiro com isso, você não vai se enganar na sua tomada de decisão. Então eu listei aqui várias empresas, ó. Empresas de crescimento, normalmente elas têm o quê? Payout baixo. O que é uma empresa de crescimento? É a empresa que lucrei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou investir para crescer mais, né? Meu negócio tá dando certo aqui, tá dando muito certo, eu vou construir mais loja, construir mais fábrica, vai ser um estouro essa empresa, né? Vamos dar uns exemplos aqui. Renner. A Renner ela investe muito nas lojas novas, né? A EasyTech caiu dinheiro lá no caixa dela, ela vai lá e compra imóvel novo, né? Ela investe em incorporação nova. Carrefour, a mesma coisa. Raia Drogasil, caiu dinheiro no caixa, vamos abrir mais uma farmácia em cada esquina do Brasil. Camil, caiu dinheirinho também, ela vai lá e compra outras empresas, né? Ela é muito focada aí nesse crescimento inorgânico, adquirir outras empresas, pegar toda a bucha, pegar todos os benefícios daquela empresa e agregando no patrimônio dela. M. Dias Branco, a mesma história, ela pegou o caixa lá, acumulou caixa, comprou a Piraquê. Piraquê em 2018, se eu não estou enganado. Vivar é outra, caiu um dinheiro no caixa, ela vai lá e abre uma joalheria, ela não distribui. Por que ela não distribui? Porque ela acredita que aquele dinheiro na mão dela, na gestão dela, com ela gastando, vai ser muito melhor para o acionista. Ah, então como que eu ganho dinheiro com esse tipo de empresa? Se continuar dando certo, a cotação ela vai valorizar e muito, explosivamente, tá? Entenda que empresas de crescimento não são de dividend yield baixo, são de payout baixo, tá? E essas são as empresas que normalmente explodem na bolsa de valores, são aquelas que podem te dar aí retornos maiores, 10, 20, 30 vezes o que você investiu. Do outro lado a gente tem empresas de dividendos. Se de um lado ela tem um payout baixo, essa ela tem um payout altíssimo. Por quê? São empresas já consolidadas, também chamadas de blue chips. Se você já ouviu esse termo, fique sabendo que na verdade isso vem do poker, né? Isso vem do poker, não sabia, são as fichinhas azuis. Então, são as empresas já seguras assim no mercado, já não tem muito para onde crescer. Elas olham lá para o dinheiro e pensam, o que eu vou investir aqui? Não sei, né? Não tem mais para onde crescer, né? Acabou, né? Elas olham para o market share de 60%, 70%, aí elas vão lá e distribuem para a gente, né? Nós, acionistas, a gente fica todo felizão lá que caiu um dinheiro na conta, lembrando que não é dinheiro mágico, tá? Novamente, não é dinheiro mágico. Algumas empresas aqui que eu trouxe, alguns exemplos, Itaú é gigantesco, é um monstro, né? Bradesco também, já não tem mais para onde crescer, são líderes de mercado, não tem mais para onde crescer, distribui essa grana pra gente. Taesa, excelente pagadora de dividendos também. A Engie também é outra empresa super pagadora de dividendos, agora ela deu uma coada, ela resolveu fazer alguns investimentos aí e gerar mais valor ao acionista. Você viu o resultado aí, basta você ver o resultado da cotação. Ah, como ganha dinheiro com empresas que não pagam dividendos? Dá uma olhada no caso da Engie, exemplo perfeito. Ela foi lá, ao invés de pagar dividendos, ela foi lá e resolveu investir em novos projetos. E o acionista olhou, pô, a Engie, né? A Engie é fera, né? A Engie é mestre, ela sabe o que tá fazendo, beleza, aumentou a demanda da Engie e a cotação disparou aí nos últimos anos. Telefônica também não tem muito mais para onde crescer, talvez Norte, Nordeste, mas já estão bem consolidados lá em termos de telecomunicações, então eles pegam e distribuem toda a grana aí para os acionistas também. Ambev é um caso sério, já vou contar para vocês, tá? A Kellogg's, pouco falada aí, né, pouco comentada no mercado. A Kellogg's é uma empresa que aumenta a distribuição de dividendos, ela hoje já distribui quase 100% dos seus dividendos para os acionistas. A Kellogg's lá do Sucrilhos mesmo, né, do Tigrão lá no Sucrilhos, né, ela distribui aí bastante e ela cresce aí os seus dividendos
há mais de 25 anos e, salvo engano, há mais de 50. É uma empresa que já passou aí pela Segunda Guerra Mundial, passou pela Guerra Fria, passou por um monte de coisa, só cresce aí a distribuição de dividendos. É uma empresa sensacional. McDonald's também fez uma transição recentemente, uma transição muito bem feita, por sinal, muito difícil de isso acontecer, de uma empresa ser de crescimento, ficar investindo em si própria, investindo, aí chega um ponto que ela não tem mais para onde crescer. Qualquer lugar do mundo que você vai, tem já uma franquia do McDonald's, então eles não têm mais muito para onde crescer. Aí eles foram lá e fizeram essa transição para se transformar numa empresa de dividendos, e a transição foi perfeita, muito bem feita, tá? Empresas meio a meio, tem também empresas meio a meio, ela vai lá, ela distribui um pouquinho aí para nós acionistas, mas ela investe ainda também para ela, né? Foi o caso do McDonald's, na transição ele passou por esse período aí meio a meio, 50-50 e tal, aí no final já distribui 100%. Mas alguns exemplos de empresa meio a meio seria a WEG, Energias do Brasil, Fleury e Microsoft. Microsoft é uma empresa simplesmente sensacional. A bolha.com, sei lá se é bolha.com, essa empresa está crescendo desde que nasceu, um absurdo, e ela continua reinvestindo 50% aproximadamente de todo o seu lucro nela mesma. Caramba, uma empresa assim, meu Deus do céu, tem nem o que falar. Aqui é o seguinte, por que a Ambev tem dividend yield baixo? O que acontece, né? Acabei de falar, estou me contradizendo, que a Ambev distribui 100% do seu lucro, ou seja, é uma empresa de dividendos, um payout de 100%, aí você vai olhar naquele dividend yield lá, ridículo, né? De 2%, 3%, 1,5%, sei lá quanto que está hoje, mas sempre foi abaixo aí, inclusive da Selic, né? Faz tempo que ela está meio estacionada aí. Por quê? A Ambev é precificada muito além dos números que ela apresenta, ela é muito precificada qualitativamente. É aquela empresa que ninguém tira do mercado. Eu tenho certeza disso? Claro que não, eu não tenho certeza. Só uma afirmação aqui a esmo, né? A única coisa que eu tenho certeza é que você já deveria ter deixado o like aqui, já deveria ter se inscrito no canal, porque você está 15 minutos ouvindo minha voz aqui, pacientemente ainda não se inscreveu, não tocou o sininho. Pô, tem muito material aqui, tem muita coisa aqui para você assistir, tenho certeza que tem muito para agregar, tá? Então já dá uma força aqui deixando o like, se inscreve no canal para receber novos vídeos. Enfim, é aquela empresa que tem um market share altíssimo, várias vantagens competitivas. Você pega lá as questões de Philip Fisher, as 5 forças de Porter, as principais vantagens competitivas, e ela tá lá batendo em quase todas. É uma empresa muito difícil de tirar do mercado, e isso é precificado em sua cotação. Então a cotação é muito acima de distribuir um dividend yield agora para você, um dividend yield muito bom. Portanto, o dividend é baixo porque a cotação é alta. A cotação é alta porque ela tem muita qualidade, tá? Tem vídeo análise completa aqui da Ambev. É uma empresa assustadora e muito boa, tá? Isso é recomendação de compra? Não, pelo amor de Deus! Não faço recomendação aqui. Primeiro porque eu não posso, segundo porque eu não quero. Mesmo que eu pudesse, eu não faria recomendação nenhuma. Cada um que cuide do seu dinheiro. Eu tô aqui para educar, para ajudar você a tomar suas decisões melhor, tá? O que é dividend yield acima de 100%? Isso é bacana também, confunde bastante o mercado, né? Quer dizer, a empresa ganhou 10 bilhões, lucrou 10 bilhões e distribuiu 12? É possível isso? É possível, porque a empresa não vive somente do período de um ano. Às vezes no ano anterior a esse, ela ficou lá segurando, não sabia o que ia fazer do dinheiro. Vou dar um exemplo agora nessa crise, né? Todas as empresas seguraram o payout, né? Seguraram a distribuição dos dividendos, para quê? Para passar pela crise. Se elas seguraram mais do que deveriam, provavelmente no ano que vem a gente vai ver aí uma distribuição mais generosa para a gente, acaba batendo aí 100, 110, 120, mas isso não é sustentável, tá? É impossível você distribuir mais do que o que de fato você lucra, tá? Isso só acontece esporadicamente se a empresa ela tomou uma decisão no ano e no ano seguinte ela resolveu ser mais generosa aí, distribuir mais dinheiro para a gente, tá? Então, por fim, onde que eu devo investir? Empresa de crescimento, empresa meio a meio ou empresa de dividendos? No período de construção de patrimônio, que é a que eu acredito que você está, que eu estou, que a maioria aí dos novos investidores estão construindo seu patrimônio para usufruir dele no futuro, isso é completamente indiferente. Por quê? Se a empresa é de crescimento, ela está pegando aquele dinheiro e investindo nela própria, sem nenhuma interseção sua. Ela está pegando aquele dinheiro, você não tem nem opção de pedir, ela vai lá e gasta nela própria mesmo, tá? Se a empresa é meio a meio, você já entendeu o que acontece, né? Se a empresa
é de dividendos, o que você como investidor tem que fazer? Pegar esses dividendos, reinvestir na empresa. Tem que ser na mesma empresa? Pode ser em outra? Não, não precisa ser na mesma não, pode ser em qualquer outra coisa que você veja que faz mais sentido, tá? Uma opção de você investir seria 70% crescimento e 30% dividendos. Por quê? Esses 30% de dividendos, ele vai te gerar uma renda que você pode melhorar a distribuição, rebalanceamento da sua carteira. É necessário? Nossa, super... não é necessário. É só uma dica se você quiser sempre estar o mais próximo possível aí do balanceamento alvo da sua carteira, tá? E quando você já está com o patrimônio construído, aí seu dinheiro pode estar onde for, né? Qualquer coisa que gere uma renda aí para você, renda fixa, fundo imobiliário, empresas de dividendos que vão lá e vão pagar um dinheirinho mensalmente para você. Quando a gente é investidor fera mesmo, aqueles buy and hold raiz, a gente vai chegar lá com 30, 50 milhões de patrimônio e vai querer investir mais, vai cair dinheiro, vai investir uma parte só, porque não vai conseguir gastar tanto dinheiro. Aquele buy and hold raiz mesmo, disciplinado, é o cara que vai ter muitos milhões aí no futuro, não vai nem saber onde gastar tanto dinheiro, vai deixar para os filhos em forma de ação e eles que cuidem aí do seu dinheiro, que eles façam um bom proveito, que eles saibam o que fazer, que você eduque eles bem para eles gastarem bem esse dinheiro, tá? E por último, uma variável aí do dividend yield é o dividend yield on cost, que seria quanto a empresa está distribuindo por ação dividido pela cotação que você pagou. Então é diferente do preço que está agora. Se a empresa está R$50, mas você pagou 10, você vai fazer um dividend yield on cost em cima de 10. Então vamos supor, ela está valendo R$50, ela pagou R$5 de dividendos. 5 sobre 50, você me falaria 10% de dividend yield. Porém, você vai fazer 5 sobre 10, que foi o preço que você pagou aqui. 5 sobre 10, 50% de dividend yield on cost. Ele é muito mais bacana para você ter uma noção, né? Como que seus investimentos eles estão evoluindo, tá? E todas essas perguntas, onde que eu recebo? No Instagram, eu fiz um compilado aqui de todas as perguntas que eu mais recebo lá no Instagram, principalmente desse assunto de dividend yield e payout, foi muito perguntado lá. E assim, eu tenho uma taxa de aproximadamente 90% sucesso em responder aí vocês. Então, pelo amor de Deus, me segue lá no Instagram, vamos estreitar essa relação, tá? Vocês me fazem mais perguntas, eu estarei lá para responder. Eu mando direct, eu gravo vídeo, tô sempre lá bem ativo aí para ajudar você a investir melhor, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo disposto, até o próximo vídeo, tchau!